Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao Judiciário em todo o país. É o nosso link CNJ. E como é tradição aqui, temos uma entrevista especial. A repórter Fernanda Mulaerte conversa com Alexandre Takashima, juiz auxiliar do CNJ. Ele fala das salas especiais para depoimentos de crianças vítimas de violência. Não só na questão da técnica e do respeito da criança e do adolescente, nós efetivamente temos que reconhecer ela como sujeito de direitos. E além da entrevista, o programa vai mostrar. 6 estados já usam o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, uma forma eficiente de controle do sistema prisional. A ministra Carmen Lúcia visita presídios de Sergipe e condena a manutenção de crianças em presídios femininos. Um projeto no Ceará combate a violência contra a mulher e estende o atendimento psicológico aos agressores. O CNJ e o Exército mantêm o programa de destruição de armas que não servem mais para a instrução de processos. E vamos ver as notícias da Justiça pelo Brasil. O Link CNJ começa com uma reportagem sobre o BNMP. Fernanda Mulaerte, que sigla é essa? Guilherme, até maio o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões deve chegar a todas as unidades da federação. Esta é uma forma de se controlar o sistema prisional de maneira eficiente e humana. A população carcerária do país é estimada em 726 mil presos. Mas seria este o número real? O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, quer saber justamente isso. Com o cadastro eletrônico, vai ser possível fazer um censo dos detentos. Os tribunais de justiça brasileiros têm até o fim de maio para fazer o levantamento. Até agora, o que se sabe é que há uma imprecisão de dados. Em alguns casos, o preso é colocado em liberdade, mas não tem o nome retirado imediatamente do sistema. Há situações ainda em que o detento é transferido de estado e passa a ser contado duplamente. Há ainda relatos de contagem feita com base nas refeições servidas nas penitenciárias. O Banco Nacional, criado no ano passado, pretende ser um sistema de informações padronizado, unificado e mais atualizado em tempo real. Nele vão constar apenas as informações dos custodiados pelo Estado. Detentos que cumprem pena em casa, medidas alternativas ou que são monitorados eletronicamente não constam do programa. Até agora, 6 estados receberam o sistema. Sergipe foi o mais recente. Entra para a lista junto com Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Goiás e Paraná. Goiás aderiu ao banco depois de uma rebelião no início deste ano. 9 presos morreram e pelo menos 99 fugiram. Em Roraima, pioneiro na implantação, mais de 1.700 presos foram cadastrados. O registro inclui fotografias, documentos de identidade, marcas e sinais corporais como tatuagem e cicatrizes, além de informações como mandado de prisão e alvará de soltura. Os dados são retirados de processos e verificados pelos juízes. Você viu que Sergipe está incluído no BNMP. A adesão foi autorizada pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, na semana passada, durante a visita dela ao estado. A visita começou pelo Hospital de Custódia e Tratamento de Sergipe, onde ficam os presos que precisam de cuidados psiquiátricos. Nesta primeira unidade, já é possível se ter uma ideia da situação carcerária de Sergipe. Aqui a capacidade é para 75 pessoas, mas 105 estão internadas, 50% a mais do que o permitido. O presídio feminino também enfrenta superlotação. Aqui estão 220 mulheres, onde cabem 120. E a maior parte, mais uma vez, é de presas provisórias. Há muitos problemas. Sergipe tem uma dificuldade que nós vamos ver como enfrentar, que é um número altíssimo de presos provisórios e, portanto, precisando de tomar alguma providência no sentido de determinar o julgamento, mesmo aqui, que é um presídio feminino, nós temos um número muito mais elevado que a média nacional e do que é internacionalmente tido como razoável para se manter. A dureza da realidade carcerária foi quebrada em 3 momentos. Ao visitar o berçário, a ministra conheceu as presas que tiveram filhos aqui e se encantou pela Isadora, uma menininha de 8 meses que, em breve, terá que sair deste lugar, como exige a lei, e sem a mãe.
fazendo dentro desse lugar, menininho? Carmen Lúcia ainda viu o artesanato feito pelas presas e ganhou um kit de presente, todo bordado, inclusive com o nome dela. Uma coisa que eu adoro, que eu vivo, uma toalhinha que eu vivo usando. A senhora se emociona em situações assim? Muito, mas me dá também muita esperança de que a gente pode transformar outros espaços em odaras. À vontade, a ministra sacou o celular para gravar uma apresentação das presas. À tarde, no Tribunal de Justiça, a ministra Carmen Lúcia se reuniu com juízes e desembargadores de Sergipe e o Estado assinou o termo de adesão ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O chamado BNMP integra dados de presos de todas as unidades penitenciárias do país e facilita o controle da população carcerária. Eu acho que isso facilita o desempenho dos juízes, para que então a gente tenha exatamente o número de presos que nós temos aqui, qual é a demanda que os juízes têm para trabalhar melhor. É preciso que a gente agora comece também a dizer de quem é a responsabilidade do quê. A que é nossa, nós temos que assumir e melhorar. No próximo bloco vamos ver um projeto no Ceará combate a violência contra a mulher e estende o atendimento psicológico aos agressores. Até já. O Link CNJ está de volta e mostra agora a entrevista especial desta semana. Fernanda Mui Laerte. O depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes agora é lei. Aos poucos, salas especiais para colher essas informações de meninos e meninas são montadas em todos os tribunais de justiça do país. Sobre este assunto, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Alexandre Takashima. Muito obrigada pela participação do senhor. O que mudou no depoimento de menores? A grande mudança, primeiro, é uma questão do reconhecimento de que a criança e o adolescente têm uma peculiaridade, uma característica especial. Elas antes eram ouvidas como se fossem adultos. Os depoimentos delas seguiam os mesmos ritos que os adultos. Elas chegavam num ambiente em que elas não conheciam e eram feitas perguntas como são feitas para os adultos. E não se reconhecia de que, na verdade, a criança e o adolescente elas estão em fase de desenvolvimento. E muitas vezes nós induzíamos a questão, inclusive, de criação de falsas memórias. Muitas vezes a criança, dependendo da fase em que ela está de desenvolvimento, ela quer mais agradar o adulto do que efetivamente responder o que de fato ocorreu. Ela quer, de alguma forma, conquistar a simpatia do adulto. Então, nisso, muitas vezes ela respondia o que o adulto queria que ela respondesse, e não efetivamente o que tinha acontecido. Agora, a ideia é que nós possibilitemos, dentro desse conhecimento técnico-científico, dessa entrevista cognitiva, respeitar, inclusive, a linguagem da criança, não a linguagem propriamente tão somente do adulto. Nós temos que nos adaptar efetivamente para que aquela criança compreenda o que se está se perguntando e que, inclusive, noção de tempo, a questão da adaptação dos horários das audiências. Muitas vezes eram marcadas audiências para fim de tarde, 18h30, que era justamente a fase que a criança estava começando a se preparar numa rotina normal, a se preparar para ir dormir ou para a sua refeição. Então, nós temos que nos, efetivamente, não só na questão da técnica e do respeito da criança e do adolescente, nós efetivamente temos que reconhecer ela como sujeito de direitos. Que metodologia é essa adotada agora? Já fizemos algumas visitas em vários tribunais. Nós estamos percebendo que os tribunais estão utilizando cada um protocolos muitas vezes diferentes. Mas a grande base continua sendo a mesma, assim, a ideia de um primeiro momento de acolhimento, em que a equipe técnica pode avaliar, inclusive, a capacidade daquela criança e adolescente de prestar o depoimento. Depois dessa fase de acolhimento, tem uma fase de narrativa livre, mais do que perguntas específicas, nós deixamos a criança e o adolescente narrar de forma voluntária os fatos como aconteceram, e daí depois uma segunda fase de afunilamento,
nessa parte de entrevista, em que se busca alguns pontos específicos que não ficaram bem delimitados dentro da narrativa livre daquela criança ou do adolescente. E principalmente uma fase de encerramento, que é uma fase em que não se pergunta mais a questão propriamente relacionada com o crime, mas se prepara para a criança sair daquele ambiente de uma forma mais tranquila e mais calma com relação a todo o estresse que ela acaba passando naquele momento do depoimento. É um relato único ou a criança precisa ficar relembrando a situação a todo momento? Porque o trauma causado por si só já é bastante grande. Uma das obrigações com relação ao depoimento especial é que esses depoimentos sejam necessariamente gravados em mídia, essa mídia de forma sigilosa, inclusive criou um tipo penal com relação à divulgação dessa mídia, para que nós possamos, em caso de dúvida e necessidade, nós sempre buscarmos dentro da mídia o depoimento e não sempre ficar chamando aquela criança ou adolescente para repetir o depoimento. A gente vê aí o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que é uma das principais prioridades do Conselho Nacional de Justiça. E vem novidade por aí também quando o assunto é criança e adolescente. Sim, dentro da rede de sistemas de garantias de direitos da criança e do adolescente, nós temos trabalhado também com essa necessidade, essa proposta de também monitorarmos todos os adolescentes que estão privados de liberdade, em razão de ato infracional. Os adolescentes em conflitos com a lei, tanto na semi-liberdade quanto no regime de internação, aproximadamente, não sabemos o número exato, nós temos divergência de números, como temos no sistema prisional. Aproximadamente acreditamos que são 24 mil adolescentes privados de liberdade. Só que não temos o número preciso nem o local onde estão esses adolescentes. E o Banco Nacional de Monitoramento de Presos tem sido uma boa prática dessa gestão e que pode servir de base para que nós possamos desenvolver também um Banco Nacional de Monitoramentos com relação aos adolescentes em conflito com a lei. É um censo mais seguro dessa população de menores infratores? Na verdade, atualmente nós só temos os dados apresentados pelo Poder Executivo. Então nós precisaríamos desenvolver dentro do Judiciário também essa ferramenta para que nós possamos, junto com o Executivo, ter essa possibilidade de um controle efetivo com relação a quanto tempo esses adolescentes estão privados de liberdade, onde eles estão privados de liberdade, inclusive essa possibilidade de troca de informações entre os estados. Atualmente, cada estado tem os dados com relação ao adolescente que está na sua unidade, territorialmente falando. E com o Banco Nacional de Monitoramentos de Presos, tem se criado essa ideia de troca de informações entre todos os estados. Na verdade, a gente conseguiria centralizar todas essas informações dentro do CNJ. Eu conversei com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, doutor Alexandre Takashima. Muito obrigada pela participação do senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Agora a Fernanda Mulaerte volta para falar sobre um programa que combate a violência contra a mulher no Ceará. Fernanda. Pois é, Guilherme, essa iniciativa não se concentra apenas no atendimento às mulheres. Os homens, na maioria das vezes agressores, também são acompanhados e aconselhados pelo poder público e os resultados são positivos. Os números preocupam, revelam que a violência contra as mulheres em Quixadá é grande. O município cearense de pouco mais de 80 mil habitantes registrou só no ano passado 370 processos relacionados à Lei Maria da Penha. 130 medidas protetivas foram concedidas. Esta juíza quer mudar a realidade e reduzir a estatística alarmante. Com o projeto Diálogos da Paz, desenvolve atividades com foco não só nas vítimas, mas nos homens e possíveis agressores. Uma das ações foi no bairro Campo Novo. A região é conhecida pela alta taxa de violência. Nós conseguimos fazer parcerias com várias agremiações da sociedade civil para trazer o maior número de mulheres possível, até porque aqui onde nós estamos hoje, no bairro Campo Novo, é um bairro extremamente carente de Quixadá. Então a gente quer aliar essa prestação de serviço e ao mesmo tempo aproveitar que as mulheres estão aqui, fazer rodas de conversa com as mulheres para esclarecer sobre a violência doméstica. O projeto também inclui palestras nas escolas e orientação psicológica. Para esta delegada, o esforço vem trazendo bons resultados. É crescente o encorajamento das vítimas em denunciar. As vítimas estão cada vez mais esclarecidas
e eu atribuo isso à visibilidade que o projeto ganha. E pensa que as atividades ficam apenas no aconselhamento? Por aqui, a intenção é também elevar a autoestima das mulheres. Elas gostaram e muito do que ganharam. Eu moro aqui há 15 a 17 anos e eu nunca vi acontecer um evento desse aqui. Fiz limpeza de pele e corte de cabelo. A autoestima lá em cima. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: de acordo com a lei, qual é o valor mínimo para compras com cartão? R$1, R$5? Não existe valor mínimo. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados, já já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: de acordo com a lei, qual é o valor mínimo para compras com cartão? A resposta certa é a da letra C. Não existe mínimo. Nenhuma loja tem o direito de fixar qualquer valor, seja para cartão de débito ou de crédito. O Link CNJ volta a falar de uma parceria importante entre o Exército Brasileiro e o Conselho Nacional de Justiça. Fernanda. Guilherme, é o programa de destruição de armas que estão sob a guarda da Justiça em todo o país. Além de desocupar os depósitos, essa iniciativa traz mais segurança aos fóruns e à sociedade. O número não para de subir. Em um mês, mais de 100 mil armas e munições foram retiradas de fóruns brasileiros. Quase todas acabaram destruídas por máquinas pesadas do Exército. A parceria entre os militares e o Conselho Nacional de Justiça avançou. E o recolhimento, que antes acontecia 2 vezes ao ano, agora é frequente. Para este especialista, a medida traz mais segurança para quem trabalha em fóruns. Infelizmente, a quantidade de armas que hoje se encontra em depósito nos fóruns realmente atrai a iniciativa de organização criminosa, que vai lá não somente para furtar, como para fazer o roubo mesmo dessas armas, para armar aqueles que pertencem às organizações criminosas. Até virar sucata, as armas passam por um processo. Depois de apreendidas pela polícia durante uma investigação criminal, são entregues aos tribunais de justiça. Quando a perícia é concluída, elas deixam de ser necessárias para a continuidade do processo. Nesse caso, o juiz pode determinar que a Secretaria de Segurança Pública escolte tudo para unidades do Exército. Lá, as armas e munições vão para o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. Cada uma é verificada e fotografada. Só depois disso, o material é inutilizado. É esta máquina que faz o trabalho. Só em Brasília, a Operação Vulcão destruiu 4 mil armas num único dia. Daqui, o material foi para o alto forno de uma siderúrgica. Algumas armas que podem ser reutilizadas e servem para o trabalho de policiais são preservadas e entregues às secretarias de segurança pública dos estados. Esse acordo do CNJ com o Exército para fazer esse recolhimento das armas, evidentemente vai ser um ponto, que vai ajudar, sim, no combate à organização criminosa, porque vai tirar a possibilidade deles de fazerem furto dessas armas dos fóruns, e de trazer essas armas para a rua para poder cometer crimes. Agora vamos ver notícias do CNJ. Neste encontro na Paraíba, o conselheiro Arnaldo Rocepian apresentou o Enatjus, um banco virtual de dados que vai ajudar os juízes com pareceres técnicos em processos que envolvam a saúde. O magistrado, ele conhece direito, ele não conhece as questões da medicina, os fármacos, os procedimentos, as órteses, as próteses. Então, o nosso projeto se inspira na ideia de poder levar o magistrado em tempo rápido, porque quase que invariavelmente o magistrado é chamado a decidir em sede de cognição sumária e para que a população entenda em sede liminar rapidamente alguma concessão de algo que muitas vezes não está incorporado no Sistema Único de Saúde, mas que para que seja concedido com base em conhecimento técnico, não pura e simplesmente na autoridade médica. Os pareceres são formados por profissionais de 6 hospitais de referência no Brasil. Vão evitar a chamada judicialização da saúde. Juiz não é médico
e médico não é juiz. Mas esses dois profissionais, que têm uma enorme responsabilidade social com o Brasil do presente, do passado e mais ainda do futuro, têm que se reunir, têm que construir consenso, têm que fazer trabalho coletivo para que a gente possa produzir resultado para o cidadão. O projeto começou em novembro do ano passado e inclui a visitação a alguns tribunais, principalmente os que têm experiência no assunto. Uma preocupação tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário. E hoje a visita do conselheiro veio exatamente para esclarecer que o núcleo que está sendo criado, essa visão que está sendo dada pelo CNJ é exatamente para subsidiar os magistrados, para evitar exatamente fraudes que ocorrem no sistema de judicialização da saúde. Só em 2017, 1,5 milhão de processos foram relacionados à saúde. Mais de 4.100 armas foram destruídas em Belo Horizonte na última semana. Eram pistolas, revólveres e imitações de arma de fogo que do Batalhão de Infantaria do Exército seguiram direto para siderúrgicas. A destruição faz parte da parceria entre o CNJ e o Exército Brasileiro para acabar com esses armamentos que não são mais importantes para o andamento de processos judiciais. A presidente do STF e do Conselho, ministra Carmen Lúcia, acompanhou os trabalhos em Minas Gerais de perto. No estado, o Exército tem disponibilidade para destruir até 1.000 armas por semana nos 3 quartéis preparados para o procedimento: Juiz de Fora, Belo Horizonte e Montes Claros. Vamos ao giro pelo Brasil, as notícias que chegam de todas as regiões do país. Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania fizeram 30.000 atendimentos em 2017 apenas no Rio Grande do Sul. O diálogo se mostrou eficiente e os acordos ultrapassaram os 45 milhões de reais. O estado tem 35 centros como esse. Recentemente, os serviços de conciliação e mediação foram instalados em 2 comarcas do Noroeste Gaúcho. Os juizados especiais baianos ultrapassaram 1 milhão de julgamentos desde 2016. Quase 700.000 novos processos foram ajuizados. O resultado da chamada balança judiciária ficou em 156%. Este é o parâmetro usado para se avaliar o desempenho da prestação jurisdicional e é calculado em função da quantidade de processos julgados e dos distribuídos. Se a balança registra um índice maior do que 100%, significa que o órgão julgador resolve novas demandas e dá vazão aos processos antigos. Até março, o CNJ quer treinar juízes e servidores de todos os tribunais de justiça do país para operar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. A capacitação dura, em média, 3 dias. A última foi no Distrito Federal. Os próximos tribunais a serem atendidos são os do Rio Grande do Norte e do Amapá. Mais da metade do eleitorado brasileiro já fez o recadastramento biométrico. O sistema permite a identificação do eleitor pelas digitais. São 73 milhões e 600 mil pessoas cadastradas. Em 10 anos, 7 estados concluíram a biometria dos eleitores. No restante do país, o trabalho deverá ser completado em mais 4 anos. O cadastro eleitoral brasileiro é o maior da América Latina e considerado um dos mais confiáveis do mundo. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. A justiça, para mim, é quando a gente garante aquilo que o ser humano é preciso ter. Quando a gente tem os nossos direitos defendidos. Justiça, para mim, é, primeiramente, quando a democracia é exercida. Os indivíduos, né, da sociedade, eles têm que ter toda uma parte democrática. Só que a democracia não é só o exercício do poder, ele também é democracia social. Então, quando os indivíduos dentro da sociedade eles se sentem abraçados pelo Estado e não se sentem deixados de lado, para mim isso é justiça. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, aos sábados, 12h30, terças-feiras, 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.